Por 10 milhões de reais, você deixaria seu namorado? Deixaria. 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 Você acha que o dinheiro vale mais que o amor? Depende muito da ocasião, né? Mas tem certos momentos que eu acho que você ter uma estabilidade financeira talvez importe um pouco mais que você ter um amor no momento. Por 10 milhões de reais, você deixaria sua namorada? Não deixaria. Não deixaria por quê, mano? Ela vale mais que 10 milhões de reais pra mim. Então o amor vale mais que qualquer valor no mundo? Acho que sim. Por 10 milhões de reais, você deixaria sua namorada? Sim. Por quê? Porque amor a gente tem vários, dinheiro é difícil de conseguir. Você acha que dinheiro é mais difícil de conseguir do que um amor verdadeiro? Eu acho. Sério? Acho. Então você deixaria o amor de canto pra ficar com a grana? Ficaria. Eu acho incrível como a cultura brasileira consegue estragar qualquer coisa em que ela toca, inclusive até os próprios relacionamentos que temos hoje em dia. Se você observar a quantidade de pessoas que têm se divorciado depois de longos períodos de relacionamento, tem crescido exponencialmente. Sem falar nos namoros comuns que nós temos hoje em dia. As pessoas acham que para namorar hoje em dia você não pode se comprometer com a pessoa e você não pode ser fiel, porque o discurso que nós temos é de que isso é coisa do passado, né? Isso é coisa de gente atrasada. Então, se você quer um relacionamento onde você vai se doar em serviço para outra pessoa, onde de fato você vai amar, não apenas um sentimento de paixão, né? Porque paixão é aquele calor do momento, mas passa, né? O amor não, o amor é contínuo, o amor implica em sacrifício. Mas se você quer isso hoje em dia, você é a pessoa atrasada, você é a pessoa errada da história, né? Isso parte dessa cultura de hipersexualização que nós temos no nosso país. É uma cultura onde, principalmente as mulheres, né, utilizam o seu corpo como uma moeda de troca. Então, não é muito difícil você abrir uma rede social agora, como o Instagram, o TikTok, e ver uma mulher balançando a raba ali, se insinuando sexualmente e até pornograficamente, sem nenhum pudor, né? Então, isso acaba entrando na nossa mente e mexe até nos nossos relacionamentos, porque tudo isso acaba ficando meio banalizado na nossa mente e na nossa cultura. As próprias músicas que a gente escuta hoje em dia são músicas que nos levam a esse tipo de comportamento promíscuo, né? Então, eu vejo isso como algo muito grave no nosso país, na nossa cultura, como forma geral, porque você perde princípios e valores, né? E quando você perde princípios e valores, você cria uma sociedade fraca, você cria relacionamentos fracos, que não tem nada ali oco, são apenas pessoas tentando alimentar o próprio ego, alimentar a própria carne, os próprios prazeres. Então se perde o amor, se perde a complacência, se perde o serviço de doação um com o outro. Então se torna um relacionamento vazio, um relacionamento ali que você só quer satisfazer as suas próprias vontades. Não, eu gostaria de ter transado muito mais. É porque tem Mas nunca mas eu não tive oportunidade porque de um namorado que foi com quem eu perdi a virgindade com 18 anos, eu namorei até os 20. Depois eu fiquei... E nunca traiu. Nunca traí, trouxa. Aí depois, Verdade. um ano, solteira. E aí já comecei a namorar o Bruno e nunca traí. Então assim, com 22 anos já casei. Então, nesse um ano solteira, eu dei 5 vezes pra 5 pessoas. Eu acho que o Bruno, não sei se ele tá ouvindo a gente, espero que sim. Eu acho que ele devia te dar um PS. Como chama isso que vocês falam? Vale. Então eu vejo tudo isso com muita tristeza, sabe? Porque, falando pessoalmente para mim, que sou cristão, e eu vejo principalmente o matrimônio como algo sagrado, né? Como uma graça dada por Deus. E as pessoas têm feito disso um grande nada, né? As pessoas se casam hoje para se divorciar amanhã. Na cabeça delas é assim: ah, eu tô me casando, se não der certo, eu me separo e encontro outra pessoa para se casar, né? Mas para nós cristãos, sabemos que as coisas não são bem assim, né? O casamento é o dom, né? E você vai lutar por aquele casamento, por aquela relação, até onde der, né? A separação é a última coisa em que se pensa, né? Mas a sociedade hoje em dia, infelizmente, principalmente a sociedade brasileira, com essa cultura lixo que a gente tem, desvirtuou totalmente esse tipo de assunto, né? Esse tipo de relacionamento, o matrimônio, o namoro, se tornou tudo muito obscuro, né? Se pode tudo, desde que seja feita a minha vontade. Então eu vejo isso com muita tristeza nos relacionamentos hoje em dia. E aí vai vir gente aqui nos comentários, talvez, falar que eu tô querendo cercear a liberdade das mulheres, que eu tô sendo machista.
Mas não, as mulheres podem fazer o que elas quiserem, elas são livres para isso. O que eu estou falando é da nossa cultura, porque isso não é normal. Uma cultura onde se prostituir, né, se torna uma coisa linda, uma coisa bela, não é normal. Isso é uma coisa vergonhosa, na verdade, né? Mas você tem o direito de fazer essas coisas vergonhosas, se quiser. E não só as mulheres, mas também os homens têm caído nesse tipo de armadilha, né? Nós temos uma sociedade de homens afeminados, homens fracos, homens que não tomam atitude, homens que foram, como eu posso dizer, capados por essa cultura, né? Pela sociedade brasileira. E que caíram nessa armadilha, né? Da pornografia, da sexualização também, e se veem presos nessas amarras. Então, não tem vencedor nessa história, né? Todos saem perdendo. A longo prazo, isso aqui se torna algo muito destrutível para todos nós. E até as crianças que deveriam ter mantido a sua pureza, a sua inocência, também acabam sendo vitimadas por essa onda de prostituição, né? As próprias mães pegam suas filhas e expõem elas a predadores na internet, no momento que elas fazem suas filhas fazerem esse tipo de dancinha, sexualizando. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, pessoal, fiquem atentos para esse tipo de coisas. Para você que busca um relacionamento também, busque uma pessoa que seja compatível com as suas ideias, porque senão você vai sofrer, cara. Isso é certo. E eu não falo isso só para os homens, mas para as mulheres também. Mulheres, busquem homens honrados, homens que respeitem vocês, que não vejam seu corpo só como uma mercadoria, só como um objeto. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e devem ser respeitados como tal. Então, se dê o respeito e busque também respeito. Não se renda a essa cultura podre do Brasil, porque isso vai acabar com o seu espírito, isso vai acabar com a sua vida a longo prazo. E se você se render a isso, quando você estiver no fim da sua vida, você vai olhar para trás e tudo que vai restar é arrependimento. Eu posso ter falado palavras duras aqui, mas eu acredito que seja baseado em fatos e baseado na verdade. E a verdade muitas vezes machuca as pessoas, não é? Então, é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham de tudo que eu falei. Não esqueçam também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E eu desejo para vocês também um bom final de ano, um bom ano novo, e que vocês reflitam sobre esse tipo de assunto e que tipo de vida vocês querem ter a partir de agora. Então, que Deus abençoe todos vocês.